Qual é o pecado que não leva à morte em 1 João capítulo 5 versículos 16 e 17? Um pecado que não leva à morte, e um pecado que leva à morte, é mencionado em 1 João capítulo 5 versículos 16 e 17. Se virdes algum irmão ou irmã cometer um pecado que não leva à morte, orai, e Deus lhes dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há um pecado que leva à morte. Não estou dizendo que deveis orar sobre isso. Todo mal é pecado, e há pecado que não leva à morte. João escreveu seu evangelho para que as pessoas crerem em Jesus e tivessem vida em seu nome. João capítulo 20 versículos 30 e 31. Ele escreveu sua primeira epístola, em parte, para que aqueles que crerem em Jesus tenham a vida eterna. 1 João capítulo 5 versículo 13. João quer que os crentes tenham confiança em sua posição em Cristo e menciona nesse contexto que existem alguns tipos de pecado. Um tipo de pecado não leva à morte, e outro sim. Encontramos um exemplo de um pecado que leva à morte em Atos capítulo 5. Lá, mintam para o Espírito Santo, Atos capítulo 5 versículo 3, e eles morrem como resultado. Paulo menciona outro exemplo de um pecado que leva à morte em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 30. Alguns que estavam abusando do contexto é o ensino de João sobre a oração. João explica que podemos ter confiança de que, em qualquer coisa que pedimos a Deus de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5 versículo 14. Pedir algo de acordo com a sua vontade é pedir algo que Deus nos comunicou que Ele deseja. Quando pedimos algo que Ele quer, então estamos pedindo algo que deveríamos estar pedindo a Ele. João vai mais longe, explicando que, quando Deus ouve esses tipos de pedidos, temos o que pedimos. 1 João capítulo 5 versículo 15. Os crentes devem orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17. E, como Jesus disse em João capítulo 14 versículos 12 ao 14, o Pai é glorificado no Filho quando seus discípulos oram em seu nome. Orar é orar de acordo com a sua vontade ou orar como se o próprio Jesus estivesse pedindo ao Pai. Mas descobrimos em 1 João capítulo 5 que existem diferentes tipos de pecado, e isso impacta o que devemos e não devemos pedir. A igreja deve reconhecer a gravidade do pecado, evitar continuar pecando e orar como Deus planejou. Atender às nossas orações para garantir que sejam atendidas. Devemos pedir a Deus o que Ele revelou que deseja para nós. Mas há algumas coisas que João explica que não devemos pedir. Ele dá um exemplo. Se um irmão comete um pecado que não leva à morte, ou que não leva à morte, então aquele que observa o pecado deve pedir a misericórdia de Deus para o ofensor, para que a morte não resulte em pecado. 1 João capítulo 5 versículo 16. Ananias e Safira, ceia do Senhor, adoeceram e até morreram. Esses são os dois únicos exemplos claros no Novo Testamento de crentes que cometeram pecados para a morte. João menciona um pecado para a morte em sua primeira epístola, mas não oferece nenhuma especificação sobre o que é o pecado. Ele está falando de categorias de pecado, não apontando pecados específicos. Orar em nome de Jesus é importante notar o qualificador que João e Jesus colocam na oração. Deus não promete fazer tudo o que pedimos sem condições. Ele afirma que concederá o que for pedido de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Jesus não estava se referindo a uma fórmula mágica ou mantra, nem sugerindo que acrescentássemos a frase em nome de Jesus à distinção que João faz entre o pecado que não leva à morte e o pecado que leva à morte. Ilustra que existem alguns pedidos que não estão de acordo com a vontade de Deus e, portanto, alguns pedidos que o crente não deve esperar que sejam atendidos. Este princípio é simples e direto. Se estivermos orando por coisas fora da vontade de Deus, não devemos esperar uma resposta. O desafio para os intérpretes é que em nenhum momento do contexto João detalha de quais pecados está falando. Ele se refere a esses pecados como categorias amplas. Se ele tivesse pecados específicos em mente, sem dúvida seus leitores originais entenderiam a que ele se referia.
Devido à ambiguidade, provavelmente melhor simplesmente reconhecer o princípio ensinado sobre a oração, em vez de tentar identificar o que João não fornece no contexto, a natureza específica do pecado que não leva à morte e do pecado que leva. Por outro lado, há um pecado que leva à morte, e João não sugere que se deva orar em favor de quem comete esse tipo de pecado. 1 João capítulo 5, versículo 16. João distingue entre esses dois tipos de pecado, mesmo reconhecendo que todo pecado é injustiça. 1 João capítulo 5, versículo 17.